Agora falar um pouco sobre o sistema de enchimento. O sistema de enchimento, ele é um conjunto de canais que conduz o metal líquido desde a panela até o vazamento da peça. Os objetivos é preencher completamente a peça, evitar turbulência, evitar aspiração de ar, evitar erosão do molde, evitar escórias e inclusões e controlar a velocidade do metal. Muitas coisas que eu vou estar falando aqui nessa apresentação, ela vem do livro desse handbook do John Campbell. Aqui algumas imagens do sistema de alimentação. Então, nessa imagem aqui temos a bacia de vazamento, o canal de descida, a bacia do canal de descida, canal de ataque, peça, maçalote, aqui maçalote, canal de distribuição. Mesmo nessa segunda imagem aqui, o funil de vazamento, canal de descida, distribuição, maçalote. Aqui eu já tenho macho, aqui supramental na peça. Aqui também outra imagem. Então, funil. Aqui temos esse poço aqui, que alguns projetos são utilizados, algumas empresas adotam para reduzir um pouco da velocidade de enchimento. Então, para entender um pouco do sistema de enchimento, algumas regras, vou falar aqui superficial, são alguns cálculos que são efetuados para se determinar o diâmetro de canais de descida, principalmente. Então, o primeiro seria a lei da continuidade. Então, a quantidade de metal que entra no meu sistema vai ser a quantidade que sai. Então, matematicamente, a minha vazão é igual à área sobre a minha velocidade. Então, através dessa equação aqui, a gente já consegue enxergar bastante coisa, né? Então, se eu quero uma vazão maior, se eu aumentar a minha área, a velocidade, é proporcional aqui, né? Se eu diminuir pela metade, a velocidade dobra. Então, essa seria a equação, né? Que está explicando, se eu tiver um canal X, se eu diminuir ele, desço com um canal X e na próxima etapa, que seria meu canal de distribuição, se eu diminuir pela metade, a minha velocidade vai aumentar. Então, aqui só um exemplo prático. Suponho que eu tenho um canal de descida que tem uma área de 4 centímetros quadrados e uma velocidade de 50. A minha vazão 200 centímetros cúbicos por segundo. Agora o metal entra em um eixo que tem uma área que é reduzida de 2 e, portanto, através dessa equação, a minha velocidade ela aumenta para 6 centímetros por segundo. Veja aqui, ela dobrou, né? É o que está falando aqui. Então, o meu resultado antes e depois. A área caiu pela metade, a velocidade dobrou. Agora, se o canal aumenta. Então, a área inicial 2, velocidade 100. O meu Q de 200 centímetros. O canal de distribuição aumenta para 5. Então, o meu V vai ser 45 centímetros por segundo. Então, foi o que eu comentei, né? Aqui, então, se o canal diminuir pela metade, a velocidade dobra, né? E aqui, a velocidade, aqui no caso, ela caiu. Então, através disso, né, eu consigo trabalhar com as velocidades do metal, né? Através de cálculos de área, a área do meu canal. Também é importante saber um pouco sobre o teorema de Bernoulli. Então, ele mostra a transformação entre pressão, velocidade e altura. Então, aqui seria uma equação simplificada, que é pressão, velocidade, a minha gravidade, altura. Então, a energia, uma tradução simples, a energia não desaparece, ela apenas muda de forma, né? Seria energia cinética, essa questão mais de física aí, né? Não vou entrar nesses detalhes, né? Onde P aqui é a pressão, o P minúsculo aqui seria isso aqui, meu ρ seria a densidade do metal, o V é a velocidade, o G a minha gravidade,
seria 9,81, e o H, a minha altura. Então, quando o metal desce, perde altura, ganha velocidade, certo? Por exemplo, se estiver vazando uma peça no canal de descida lá em cima no funil, a velocidade lá em cima é zero, né? Então, à medida que ele vai descendo, ele vai ganhando velocidade, a minha velocidade aumenta. Então, a consequência é no pé do canal de descida, que seria lá embaixo, né, o metal está muito rápido. Por isso, a gente normalmente, né, algumas empresas adotam, outras não, se faz um poço, né, também faz uma transição importante, os raios ali, no raio de concordância para tentar minimizar. Então, essa equação aqui de Bernoulli no ponto um. Então vamos só imaginar aqui entre dois pontos. Então a pressão 1 é igual a pressão 2 aqui, o P1 igual a P2 no ponto 1, na superfície da bacia vazadora, que seria lá em cima do meu canal de vazamento, e no ponto 2, que seria no pé do meu canal de descida, que seria lá embaixo, onde o metal tem a primeira queda. Simplificações. Então P1 é igual a P2, que é igual ao P ATM, que seria a pressão atmosférica. Ela vai aparecer dos dois lados. Então, ela se cancela, né? Porque eu vou ter pressão tanto em P1 como P2. Isso não tem como eliminar. A velocidade na bacia, que seria lá em cima, né? Ela é praticamente zero. Então, fazendo as substituições aqui nessa minha equação, aqui seria formas, né? Eu jogo para um lado, para o outro, para isolar. Aqui no caso eu estou isolando o meu V, né, que seria a minha velocidade. Então, feito todas essas equações aqui, PG1 igual esse tudo aqui, ó, P vezes 2 ao quadrado, tal, tal. Aí aqui eu isolei esse meu GH1 aqui, que eu coloquei em evidência, né, esse meu G. Então, H1 menos H2. Aqui o meu H é igual a H1 menos H2. Meu G sobre H é igual a V2 sobre 2. Aqui eu só faço uma multiplicação aqui, né, cruzado. Fica 2GH igual a V ao quadrado. Aqui o meu V, que está em forma de raiz, né? Então, para me tirar da... tá elevado ao quadrado. Então, eu isolo ele. E para tirar esse 2 aqui, né, eu coloco na raiz. Então, aqui seria 2 vezes a gravidade vezes a altura. Então, seria a minha velocidade teórica ideal, obtida pela equação de Bernoulli. Então, aqui, né, essa velocidade é importante que ela é sem atrito, sem turbulência, sem perda, sem aspiração de ar. Então, nessa equação aqui, a gente não está considerando isso aqui. Porém, na prática, a gente vai ter atrito, vai ter turbulência, vai ter perda, vai ter aspiração de ar, levando em consideração a fricção. Na fricção, a gente tem essas perdas, que seria atrito, curvas, turbulência, mudança de seção, aspiração de ar. Isso tudo vai influenciar na minha velocidade. O que significa na prática? A energia total do metal é composta por pressão, velocidade e altura. Quando o metal está no topo, que seria lá em cima no meu funil, a altura é grande, a velocidade é pequena. Quando chega no fundo, né, a altura é pequena e a velocidade é grande. Aqui é só um pequeno exemplo, a altura de 0,2 metros. Então, para mim achar o V, eu só vou substituir na forma 2 vezes o G vezes essa minha altura. Então, eu tenho uma velocidade de 1,98 metros por segundo. E, geralmente, a literatura, ela comenta, e também eu pessoalmente tento trabalhar com velocidades, né, abaixo de 0,5 metros por segundo, quando é possível. Em alguns casos é necessário, devido à divisão da peça, principalmente, é complicado chegar em 0,5. Então, geralmente 0,7, 0,8, mas tento evitar, não passar
de 1 metro por segundo aí, mas sempre tento buscar ali 0,05. E trabalho o sistema de alimentação, utilização de filtros, o sistema de canais para tentar velocidades aí em torno de 0,5 metros por segundo, para ter um enchimento mais calmo e não turbulento, e para evitar principalmente reoxidação de metal. Então aqui, então, situação teórica uma situação real. Então, aquilo que eu comentei, né, essa aqui seria a minha teórica, sem perda, sem nenhuma perda. E aqui eu já utilizei um valor de 0,75, que seria, vamos considerar a minha perda de carga aí. Então vejo que a minha velocidade já caiu para 1,49. Então, quando a gente faz a simulação, ela não vai usar apenas dessa forma, né? Então, a simulação ela já considera a viscosidade do metal, turbulência, contrações, expansão, atrito, perdas, temperatura, densidade. A velocidade real da simulação ela é menor que a calculada. Isso é fato. Eu já fiz testes e realmente acontece isso na prática. Quando o metal desce, ele perde temperatura e ganha velocidade. Logo, a altura, a velocidade aumenta. No pé do canal de descida, o metal está mais rápido. Eu já comentei. Vou falar um pouco aqui sobre zona de pressão, né? Sobre pressão positiva e pressão negativa. Durante o enchimento, existem duas regiões. Pressão positiva, que seria o metal empurrando o molde, que eu vou ter uma pressão mais alta. Depois eu vou mostrar algumas imagens. E mais estável. E a pressão negativa, que seria mais perigosa, onde eu tenho risco de aspirar ar, né? E esse ar entrar junto com o metal, onde pode gerar óxidos, bifilmes, inclusões, dependendo do tipo de material. Eu vou ter alguns óxidos, óxido de magnésio, sílica, tudo depende do material. Se está fundindo ferro fundido cinzento, um nodular, um aço. Aí, a questão desses óxidos, né, vem de acordo com o que a gente viu em aulas anteriores sobre aquele diagrama de Elling. Ali tu consegue ver quais os óxidos que tendem a se formar. O que é uma zona de baixa pressão? Quando o metal precisa acelerar, muda de direção, passar por um estreitamento. Parte da energia da pressão é transformada em velocidade, que seria a equação de Bernoulli. Então, se a velocidade vai aumentar, a minha pressão diminui, certo? Então, na primeira imagem, a gente vê aqui, né? Se a minha velocidade aumentar, a minha pressão vai diminuir, né? O fluxo entra numa região menor, o que acontece? O metal acelera, logo a minha velocidade aumenta e a minha pressão cai. Então vai se formar nessa região como baixa pressão, é onde tem o risco de se formar os óxidos, inclusões, reoxidações. Nas paredes o metal bate e muda de direção, logo a velocidade cai e a pressão aumenta. Então forma-se alta pressão. Então por que isso é ruim? A baixa pressão pode ficar abaixo da pressão atmosférica. Então quando isso ocorre, molde ar metal, o sistema vai aspirar ar. E o resultado foi o que a gente comentou: oxidação, bifilmes e inclusões. Agora é o contrário, o canal aumenta de área, o metal sai de uma região estreita para uma larga. Então tem um canal despressurizado, tem uma relação de área onde o meu canal vai aumentando. Então as linhas de fluxo precisam se espalhar, mas ela não consegue acompanhar instantaneamente a parede. Então forma-se uma região morta. Nessa região, recirculação, turbulência e baixa pressão. É o mesmo fenômeno observado em tubulações industriais. Então, então aqui essa é uma das mais importantes funções, né? Onde a gente observa que o metal continua reto, mas o molde obriga a curva. Então, raio, né? Aqui as linhas comprimidas, eu vou ter uma velocidade menor, uma pressão maior, por isso a figura mostra alta pressão, que seria aqui.
Então, se houver baixa pressão, só um exemplo aqui no ferro fundido nodular, né? Eu vou ter aspiração de ar, onde eu vou formar óxido, como eu tenho no ferro fundido nodular, a gente tem magnésio, né? Que eu comentei, óxido de magnésio, silicato, bifilme. No aço, então aqui eu posso ter alumínio, óxido de magnésio, sílica, e no alumínio também eu tenho tendência a outras formações de óxido. Então, os locais que a gente considera perigoso, né? Contrações bruscas, expansões bruscas, curvas de 90 graus, onde eu vou ter tem tendência de baixa pressão, né? Por isso que a gente trabalha com raios de concordância entre o canal de distribuição e o canal de descida, é indicado. Esses pontos, eles tendem a gerar baixa pressão, aspiração de ar, oxidação e inclusões. Aqui um resumo com algumas imagens. Então, se eu tenho aumento da minha velocidade, nessa primeira imagem aqui, então eu tenho metal entrando nessa minha área, aqui vejo que a área estreitou. Então, eu vou ter o quê? Aumento da minha velocidade. Então, a minha pressão vai diminuir aqui. Então, aqui eu posso ter uma tendência de aspiração de ar. A minha redução da velocidade, que é o caso aqui, ó, o metal está comprimindo a parede do molde aqui, então eu vou ter redução da minha velocidade, mas a minha pressão aqui ela aumenta. Então isso pode gerar impacto, né? Aqui, uma erosão de molde. Aí são outras falhas, né? Curva brusca, que seria aqui, né? Alta e baixa pressão simultaneamente. Então aqui, né? Eu vou ter baixa pressão, aqui eu vou ter alta pressão. E aqui, quando eu tenho uma contração brusca, baixa pressão, aspiração, expansão brusca, recirculação, posso ter inclusões. Então, os raios de concordância que eu comentei uniformiza essa pressão, por isso é importante trabalhar com raios de concordância e eu posso ter um fluxo mais limpo. Então, regiões de alta pressão normalmente não apresentam risco de aspiração de ar, mas pode gerar outros problemas, né? A aspiração ocorre quando a pressão do metal fica menor que a pressão do ambiente ao redor. Então aqui, alta pressão, que seria aqui, seria o metal empurrando essa parede aqui, então vai ser difícil entrar ar aqui, certo? Então se eu tenho o metal passando aqui, empurrando aqui, fica difícil entrar ar aqui. E baixa pressão, o metal puxado pela minha velocidade. Então a minha velocidade aumenta aqui, então tende a ter uma tendência de baixa pressão aqui, ó. Pode se afastar da parede, foi aqui, né? Aqui está se afastando e pode permitir a entrada de ar. Então aqui comentei, o metal está sendo empurrado contra a parede, as linhas de fluxo estão sendo comprimidas e desviadas, por isso a pressão aumenta naquela região. A velocidade local diminui ou deixou de aumentar, tanto a pressão aumentou. Então aqui são algumas imagens onde eu posso ter baixa pressão. Aqui são alguns artifícios que é feito, você reduz o canal de distribuição, trabalha ele com uma largura maior e com uma altura menor. Isso é utilizado na prática também. A gente consegue ver isso bem na simulação, que ajuda bastante. Eu particularmente tento trabalhar com dessa forma aqui. Então, o fluxo acelera naquela região, é a energia via da velocidade e a pressão local diminui. Seria esse caso aqui e aqui seria esse caso. Então, pela equação de Bernoulli, a velocidade aumenta, a pressão cai. Então, por isso, o topo da contração foi marcado como baixa pressão. Seria aqui, as linhas de fluxo precisam fazer uma curva para entrar na região estreita. É parecido com um carro, né, fazendo uma curva. Nessa região, o metal pressiona a parede para conseguir mudar de direção. Então, resultado, na região superior aqui, fluxo acelerado, então eu vou ter uma velocidade maior e a pressão diminuindo, então eu vou ter baixa pressão. E no fluxo inferior, fluxo sendo desviado pela parede, componente de velocidade reduzida contra a parede e a minha pressão maior aqui.
Aqui só algumas simulações no magma, ele me dá, aqui no caso seria a minha pressão absoluta. Então veja aqui no pé do meu canal de descida, aqui no caso eu fiz uma simulação utilizando o poço, que eu tenho aqui as minhas pressões. A pressão aqui, ela é 13 milibar, né, que seria a pressão atmosférica padrão. Então, por isso que a gente enxerga aqui 10,13, que isso aqui está na pressão, né? Veja que ainda aqui tá, isso aqui está vazio, né? O metal não preencheu aqui ainda. Então, por isso que eu seto aqui os pontos, ó, tem 10,13, 10,15 aqui, ó. E aqui veja aqui, ó, que aqui a minha pressão já começa a aumentar. Aqui, eu vou ter aqui velocidades aqui, né? A área aqui já reduziu, então teoricamente nesse ponto aqui, quando eu fiz essa medição, vou ter velocidades aqui maiores. E aqui e lá em cima eu tenho velocidade, tem uma pressão de 10, 13. Vejo que é quase a pressão atmosférica. Esse resultado, quando a gente avalia ele, aqui estou mostrando só esse resultado de pressão, a gente nunca avalia ele sozinho na simulação. Sempre quando está avaliando, analisa outras análises junto, como a velocidade, o aprisionamento de ar, a pressão de ar também. Então, geralmente tu analisa mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então aqui, no caso aqui, esse valor aqui, né, que seria, ele estaria 103 milibar acima da minha pressão atmosférica, né? É onde eu devo me preocupar. Então, aqui o metal está descendo pelo canal, ao chegar naquela mudança de direção, que seria aqui, né? O meu canal de descida, o diâmetro do meu canal de descida, ocorre uma desaceleração local. Então, aqui eu vou ter um diâmetro, então vou ter essa desaceleração local aqui, que é comentado nessa, que a gente pode ver nessa equação aqui. Então, quando essa velocidade aqui ela diminui, a minha pressão ela vai aumentar. Que foi aqui, estava vindo uma velocidade, chegou aqui, aqui eu tenho o filtro também. Então aqui o metal vai ficar, esse metal teoricamente ele volta um pouco aqui e eu vou ter o metal empurrando aqui, certo? Querendo passar e essa minha pressão ela aumenta aqui. Então aqui eu comentei, ó, o metal está empurrando, né, essa minha região aqui, ó, existe uma zona de estagnação, a energia cinética virou pressão, onde eu tenho esse aumento aqui. O metal fica empurrando aqui, querendo, é onde que eu gero essa minha pressão aqui maior aqui. Lembrando que isso aqui é a pressão absoluta. Então, as regiões mais perigosas para a reoxidação geralmente são as de baixa pressão associadas a alta velocidade, são as de alta pressão. As regiões de alta pressão costumam indicar impacto ou desaceleração do fluxo, enquanto as de baixa pressão são as que favorecem a entrada de ar no sistema. Então, devo observar aqui se vai ter alguma entrada de ar, né, nesses canais. Por exemplo, aqui, ó, posso ter alguma aspiração de ar aqui, ó, aqui embaixo aqui. Mas isso é observado na simulação. Então, quando acontece esses casos, se trabalha no sistema de alimentação para tentar minimizar o possível. Que eliminar 100% às vezes não é possível. Então, tu tenta minimizar ao máximo. Aqui só um pouco sobre o funil de vazamento, o canal de descida. Então, esse funil aqui, né, ele recebe o metal para evitar respingos, estabelecer o fluxo e reter escórias. Então, aqui só que é comentado lá no livro sobre o sistema Vortex. Então, é recomendado utilizar as bacias quadrada ou hexagonal, já vi também, e evitar se trabalhar com funil em diâmetro, devido ao sistema Vortex aqui, ó, para evitar inclusões. Então tende a inclusão descer aqui
como fosse um redemoinho ali e essa inclusão descer. E aqui eu vou ter essa quebra aqui, né, com esses cantos aqui. Lógico, não é canto vivo, né? tu- E vai se fazer raios aqui, mas é o que é mais indicado. E também eu particularmente utilizo na prática também esse sistema. Aqui os canais de descida também se recomenda ele ser cônico, dessa forma cônico aqui, para porque aqui comentei, eu vou ter zonas de baixa pressão aqui e posso ter aspiração de ar. Então se recomenda aqui o canal cônico para evitar essa baixa pressão e ter aspiração de ar. Então quando é possível, né, se trabalha dessa forma, porque alguns ferramentais é mais complicado você trabalhar assim, porque isso aqui gera uma contrasaída no molde. Então quando tu for moldar esse canal, ele tem que sair. Se estiver enchendo um molde de areia, você precisa tirar esse canal, ele tem que sair. E alguns ferramentais que eu já vi aí, geralmente o pessoal trabalha com esse canal aqui fixo e trabalha com uma bacia em cima. Então a saída tem que ser ao contrário, para dar extração e o molde e a areia extrair e não ter quebra de molde. Então, quando é possível, é indicado trabalhar dessa forma para evitar aspiração de ar. Outra coisa sobre o sistema de enchimento é a velocidade do metal, é um dos fatores mais importantes. Então, velocidade baixa, falta de enchimento, posso ter junta fria. A velocidade alta aqui, posso ter turbulência, oxidação, erosão, inclusão. O objetivo é velocidade suficiente para encher a peça, mas sem turbulência. Aqui, só um artigo que eu li sobre o autor mostrando sobre diversos tipos de sistemas de alimentação, mostrando a velocidade. Então aqui é observado aqui que o sistema mais eficiente, nesse caso aqui foi esse sistema aqui, utilizando manilhas. Então foi o enchimento por baixo aqui. Então foi onde ele teve melhores resultados e velocidades menores. Veja aqui que no B tem essa queda de metal aqui, ó. Isso aqui é só um trabalho de mostrando, né? Mas na prática, geralmente você não consegue fazer o enchimento por baixo aqui, dependendo da divisão da peça. Então, geralmente é difícil aplicar esse sistema aqui na prática. Mesmo no meu caso é assim. Peças grandes em aço aí, o pessoal utiliza manilha, né? Aí tu consegue fazer esse enchimento por baixo ali. Relação de canais. Então, quando a gente fala em canais pressurizados e canais despressurizados ou canal neutro, né? Então a gente trabalha com essa relação das áreas, seria a descida, a distribuição e meus ataques. Então aqui eu tenho uma relação 1:2:2, que seria um canal despressurizado. E aqui um sistema pressurizado. Aqui seria o meu canal de descida, o distribuição e o ataque. Então seria um sistema pressurizado. Então o fluxo fica aqui estrangulado. Então vou ter altas velocidades e enchimento rápido. E aqui um sistema despressurizado. Alguns exemplos: 1:2:2, 1:3:3. A literatura, né, ela cita vários exemplos aí de indicado para aço, ferro fundido cinzento, nodular, alumínio. Não vou comentar aqui, mas a literatura traz vários casos aí de indicações que geralmente a empresa adota, né, faz testes aí, e adota o sistema que se adequa melhor. Então esse sistema aqui, a minha área vai aumentar e eu vou ter redução de velocidade. Eu vou ter um enchimento suave, menos turbulência, menos óxido e menos aspiração de ar.
E o sistema neutro que seria também é o número de Reynolds, que também é comentado na literatura, é uma relação entre forças de inércia e forças viscosas. Então, a fórmula para calcular o número de Reynolds seria essa aqui. Eu tenho a minha velocidade, diâmetro hidráulico do canal, seria o canal de descida, a densidade do metal, a viscosidade dinâmica e a viscosidade cinética. Então, importante aqui observar, né? Se eu tenho meu número de rede menor que 2000, eu vou ter um fluxo laminar, que é o que a gente busca, né? Que é um sistema que eu tenho um enchimento que não é turbulento. Entre 2000 e 4000 eu tenho uma transição e acima disso eu já tenho um fluxo turbulento. Aqui é uma imagem lá do livro que o autor comenta, para mim ter um enchimento mais homogêneo. Ele trabalha aqui com reduções aqui no meu canal de distribuições, faz um escalonamento aqui, né? Também é bastante utilizado na prática aqui. Vejo que eu tenho um enchimento mais homogêneo aqui, ó, e um fluxo melhor, né, nos meus canais de ataque. Veja aqui o metal como está aqui. Então, a lei da continuidade a gente comentou, né? A área aumenta a minha velocidade, Bernoulli, altura, eu vou ter uma velocidade maior. Os raios de concordância, né? Ele reduz turbulência, canal de descida, né? O preferencial é cônico, canal de distribuição, distribui e reduz a velocidade. Se eu tiver uma pressão negativa, né? Eu tendo a ter aspiração de ar, uma pressão positiva, um fluxo estável. Pressurizado, rápido e turbulento. Despressurizado, suave e limpo. Funil, bacia, estabiliza o fluxo. Então a gente deve pensar sempre como levar o metal até a peça com menor turbulência possível, porque a turbulência gera exatamente os problemas que estudamos nos últimos dias. Foi o que a gente viu sobre os óxidos, né? A oxidação, óxido de magnésio, sílica, inclusões, bifilmes e defeitos. Aqui também é um exemplo do livro que o autor comenta no meu canal de distribuição, trabalhar com canais largos e finos para redução de velocidades. Também outro exemplo de mudança de canais. Veja esse aqui que tem esse enchimento aqui pela divisão do molde, onde eu tenho essa queda de metal aqui, ó, que eu comentei. Nem sempre é possível evitar isso. Dependendo da peça, a divisão, o seu processo, não tem como sair muito fora disso. Então é obrigado a conviver com isso. Então, o sistema de canais deve ser o melhor possível para tentar reduzir esse tipo de queda aqui, para o metal tentar entrar mais calmo nessa cavidade. E aqui foi o sistema proposto. Veja que o enchimento é por baixo com manilhas. Veja que você tem um enchimento mais suave. Também aspiração de ar no canal de descida e ele cônico, já não tenho isso. Utilização de bacias. Agora um pouco sobre o dimensionamento dos canais de descida, principalmente. Então, a literatura, a gente vê na literatura essa fórmula para se calcular a área do meu canal de descida. Então, essa fórmula seria 2,26, o V sobre o T, o B que seria a perda de cada, altura, velocidade, e o T ali. Vou estar mostrando ali. Aqui também é só um, um exemplo dos canais de ataques, o que algumas literatura traz. Então, se trabalha com canais de ataques aqui mais largos e mais baixos. Então, isso aqui, para facilitar, né, a quebra, então, é indicado dessa forma. Eu particularmente trabalho assim também. Canais de ataques, quando utilizo ataques na peça, quando não ataca pelo maçalote,
tento trabalhar dentro dessa relação aqui. Aqui é um exemplo de canal de distribuição. Então, aqui, o canal de distribuição na parte de cima, aqui, quando ele está em cima, embaixo. Isso aqui são recomendações da literatura. Então, falar aqui um pouquinho sobre essa fórmula aqui, sobre esse 2,26 aqui. Vamos falar um pouco sobre essa fórmula aqui, como a gente chega nesses valores aí. E um exemplo prático aqui. Então, Bernoulli, né, ele fornece a velocidade, que a gente viu lá. A velocidade é igual a 2 vezes o g sobre h, sobre a raiz. O g é a minha gravidade. E o passo 2 seria o quê? A minha vazão, que é a área sobre velocidade. E aqui eu vou introduzir as minhas perdas, né? Que seria esse símbolo aqui grego aqui, alfa, vezes a área, que seria a minha perda de carga, vezes o meu V. Então só fiz uma substituição aqui na minha fórmula. Esse V, ele se transformou aqui, ó, ficou em 2GH. Só fiz essa substituição. Então, então a gente vai o que? Isolar a área do canal de descida. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, eu tenho que isolar essa minha área aqui para me achar a área para depois achar o diâmetro. Então, vamos lá aqui, ó. O que? A minha vazão, o AD é a área do canal de descida, meu coeficiente e a minha altura. Então, eu vou isolar esse meu AD aqui. Então, agora eu vou ter que fazer algumas regras aqui, né? De jogo para um lado, para o outro, para me isolar o meu AD. Então, fica aqui, o meu AD aqui é igual aqui, o meu Q. Esse 2H aqui, ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, eu vou ficar aqui o Q dividido por meu alfa aqui, que seria o meu coeficiente, sobre raiz de 2GH. Então, de onde vem, né, esse volume sobre o T aqui, que seria o tempo, essas duas equações aqui da minha vazão é a mesma, né? Então, a área sobre o volume e a minha vazão seria o meu volume sobre o T. Essas duas fórmulas chegam no mesmo valor. Então, eu posso trabalhar com ela aqui para minha equação, para eu conseguir isolar mais fácil o meu AD. Então, o meu Q aqui é igual o meu volume sobre o T, que vem dessa equação aqui, que seria o volume sobre o tempo, a minha vazão. Então, aqui, né, esse meu Q aqui, eu substituí aqui nessa fórmula aqui. Então, meu Q aqui agora ele é o meu volume sobre o T, dividido por meu alfa ali, 2GH. Então, aqui, volume sobre T vezes 1 sobre 2H, que é a mesma coisa aqui, né? Então, se eu trabalhar aqui com isso aqui e isso aqui, é a mesma coisa. Só fiz as regras jogando uma forma para um lado e uma para o outro ali, que dá a mesma. Então, a gente vai trabalhar com um G aqui eu comentei de 9,8, né? Mas aqui eu estou trabalhando em centímetros, então seria 980,7 centímetros. Então, o meu G aqui, só vou substituir aqui, 2G, 2 vezes 900, o raiz, então chego em 44,29. Seria isso aqui. Então, 1 por 49,29 é onde eu acho esse 0,226 ali que a gente traz lá nos livros. Então, continuando aqui, então, ainda, o meu AD aqui seria a área do meu canal de descida, seria o meu volume sobre o tempo, vezes aqui 0,26 dividido por aqui meu alfa vezes a raiz de H aqui. Então, aqui, isolando aqui o meu AD aqui, seria meu volume sobre o T, vezes 0,226 dividido por alfa sobre H. Então, tá aqui essa minha equação.
onde o meu B aqui é 1 sobre o alfa. Então, o autor lá que eu fiz lá daquele livro, né, ele chama isso de coeficiente de vazão. É apenas uma mudança de notação. Então, esse B aqui, alguns livros trazem esse alfa ali como B, como alfa. Então depende, né? Eu já vi literaturas que traz aqui como esse alfa, traz como B, mas isso seria coeficiente de vazão, a perda de carga. Então aqui a equação aqui, vamos só dar um exemplo agora. Então, para mim achar que essa minha área aqui, então eu vou, vai ser necessário todas essas informações aqui. Então, o volume da minha cavidade, né? Então isso, a gente pega isso, a gente precisa fazer as contas, né, para achar esse volume, né? Então, em arquivos CADs a gente consegue isso. Então, ele já traz essa informação indireta, né? E quando não traz é necessário fazer cálculo, mas dependendo do tipo de peça é mais complicado, então aí precisa, talvez se faz assim mais por aproximação. Então o tempo desejado ali é 12 segundos nesse exemplo, né? Então esse tempo aí seria o tempo de enchimento da peça. Então isso tem algumas fórmulas para se calcular, depois eu vou mostrar. Mas, geralmente as fundições têm um tempo médio aí para o tipo de liga. A altura, que seria a altura de vazamento até em cima no teu funil. E o meu coeficiente B ali, que seria a perda de carga ali. Então, se calculando isso, então meu volume sobre o tempo ali, 6.000 por 12, vou encontrar 500. A altura ali, que seria meu H, eu vou encontrar 5. Então aqui, né, tô fazendo tudo isso aqui, ó, passo a passo. Meu volume sobre o tempo, o meu B, a minha raiz. Então aqui, aplicando ali na fórmula, que é o 2,26 vezes o 500 vezes o 1,5 sobre 5. Então, 1,5 sobre 5 dá 0,3. Então, vou ter 500 vezes 0,3, 150. E 2,26 vezes 150 dá 339. Então, eu tenho uma área de 339 milímetros quadrados. Aqui, né, esse valor de 0,022 aqui se passou para milímetros. Então, para me calcular o diâmetro, é só eu utilizar a fórmula da área, né, que é π vezes raio ao quadrado ou π vezes diâmetro ao quadrado sobre 4. Então, aqui eu só isolei o D aqui. Então, multipliquei aqui cruzado aqui, e o π fica embaixo aqui, raiz, para me tirar esse quadrado aqui, eu coloco dentro da raiz, e aqui é só substituir aqui, 4 vezes o 339, dividido pelo π. Então, o diâmetro aproximadamente de 21 milímetros, né? Então, isso é uma forma de se calcular o diâmetro do canal de descida, né? Então, isso aqui, geralmente a gente faz esses cálculos, né? E compara com a prática, se realmente os valores estão próximos do que a gente aplica no dia a dia. Aqui é outra forma também de se fazer, então através dessa fórmula aqui também a gente consegue chegar, que seria essa fórmula aqui, final, só utilizar ela, esse D igual a 0,17 sobre minha vazão, sobre perda de carga, sobre H. Aqui seria só a forma, como a gente chega nesses valores, não vou estar explicando porque o vídeo já está longo. Então, através desse D aqui também a gente consegue chegar. Aqui só um exemplo também. O volume, o tempo, a altura, mostrando os dois métodos. Que só para fiz desses dois métodos para encontrar aqui. Aqui eu encontrei o D de 18,95. E aqui nesse meu outro método aqui, que foi aquele com 0,17, foi encontrado aqui 19,1 milímetros. Então veja, os valores são muito próximos, né? 0,6. Isso é praticamente nada, né? Então aqui são essas duas fórmulas para se calcular o diâmetro do canal de descida. Então, através do seu canal de descida, você já tem a área. Se você vai trabalhar com sistema escalonado ou pressurizado, aí você já consegue utilizar essa relação aí.
Então, se vai trabalhar com 20% a mais, tu vai multiplicar esse valor por 1,2. Se vai trabalhar com valores pressurizados, tu vai multiplicar por valores menores que 1. Então seria isso essa primeira parte do sistema de enchimento.